Graça e paz a todos, aqui é o pastor Deus Edir. Que Deus possa visitar cada um de vocês, cada um que está nos assistindo, cada irmão que está espalhado pelo mundo inteiro. Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Nós estamos numa campanha de oração de 7 quinta-feiras. O tema dessa campanha é Restaurando a Alma. Todos nós, como cristãos, precisamos de restauração. Existem áreas da nossa vida que nós não conhecemos. Nós precisamos de buscar esse conhecimento, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa revelar tudo que está dentro de nós. Então, que Deus possa visitar você, que Deus possa me visitar, que Deus possa falar ao nosso coração e ministrar a vontade dEle, tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para a sua igreja. Que você possa abrir o seu coração, possa falar com o Senhor e pedir para Ele, para que Ele possa revelar o segredo do reino para você, para sua família e tudo que está oculto dentro de você. Saiu um novo decreto e nesse novo decreto a igreja do Senhor ela precisa fazer algumas adequações. Nós precisamos de mudar o horário do culto. O culto de domingo nós iremos iniciar às 18 horas. Domingo nós temos ceia do Senhor. Então você que está nos assistindo, você transmite aos nossos irmãos, a cada membro, a cada visitante da nossa igreja, para às 18 horas nós iniciarmos e até às 19h30 nós estaremos já terminando o nosso culto. O tema de hoje é como nós ser libertos. Quais são as causas que impedem de nós sermos libertos, de nós sermos restaurados? Existem algumas coisas dentro de nós que nós precisamos ser libertos. E eu gostaria de ler uma palavra que ela está lá em Lucas capítulo 11, no verso 14 em diante, que a palavra do Senhor está escrito assim: Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles dizia: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal no céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo tira toda a sua armadura, em quem confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Essa é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está fazendo um milagre, fazendo uma libertação. Em Mateus, essa passagem fala que o homem ele é surdo e mudo.
mas ele não é surdo de nascença e nem mudo de nascença. E Jesus restaura a voz e restaura a audição desse homem. E os fariseus, tentando Jesus, diz que Jesus expulsa esses demônios por Beelzebul. E Jesus ele vai explicar para eles, porque o reino dividido ele não vai sobressair. Assim também somos nós. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não podemos ficar no reino dividido, querendo servir a Deus e servir ao mundo, andando nos caminhos do Senhor e andando em outros caminhos. Quando isso acontece o que Jesus falou, que o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado, porque se ela tinha apenas um demônio dentro dela, e esse demônio ele foi expulso, e a pessoa foi para a igreja, aceitou Jesus, e começou a mudar a vida dela, e ela fica um pé no mundo e um pé na igreja. Como se diz, o crente Raimundo. O que acontece com essa pessoa? Esse demônio ele vai voltar e vai observar como está a vida dessa pessoa. Se ela estiver cheia do Espírito Santo, se ela estiver cheia do poder de Deus, se ela estiver buscando o poder de Deus, esse demônio não vai entrar de novo nessa vida. Porque os demônios eles acham que o nosso corpo é a casa deles. Eles querem entrar dentro de nós e fazer morada, mudar totalmente a nossa vida. Muda o nosso jeito de agir, o nosso jeito de vestir. Quando uma pessoa está endemoniada, essa pessoa, ela muda a vida dela totalmente. Ela não consegue dormir, ela não consegue ter relacionamento com outras pessoas, no casamento, na família. Então Jesus está falando, olha, a pessoa ela precisa ser liberta e continuar no processo de libertação. Muitas pessoas, elas acham que esse processo de libertação é somente uma vez só, está liberto. A nossa alma, ela precisa dia a dia ser visitada pelo Espírito Santo e dia a dia ela precisa ser regada com a palavra de Deus, com a mensagem, e o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer tudo que apraz, tudo que nós precisamos. Então, o que eu peço para você nessa noite? Abra o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. E eu quero pedir para você, peça para o Espírito Santo visitar todo o seu ser. Quais são as causas que impedem nós de ser libertos? Vamos lá para 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 20. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, diz assim: porquanto, se depois de teres escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então olha só, aqui Pedro nos orienta que depois de nós termos aceitado Jesus Cristo, ter escapado da justiça, ter escapado dos pecados, quando nós voltamos de novo, o que acontece com nós? O nosso estado se torna pior do que o primeiro. Ele faz a comparação entre o cão que come, vomita e depois volta para comer o seu vômito. Ele faz a comparação da porca, que é limpa e depois volta para o lamaçal. Então é isso que acontece com o cristão. O cristão que ainda não compreendeu, o cristão que não fez um discipulado, o cristão que ainda está começando a sua carreira.
Mas o que acontece com as igrejas hoje, que existem muitos cristãos que têm muitas coisas para ser liberta, mas eles dizem assim, olha, tá tudo bem, eu já aceitei Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida, as coisas velhas passaram, mas tudo não se fez novo na sua vida, por quê? Se fez novo no seu espírito, mas na sua alma, você e eu continuamos no processo de libertação. Então nós precisamos de libertação, libertação com conhecimento, libertação com a revelação da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Uma libertação prematura pode causar mais mal do que bem. Quando uma pessoa ela é liberta, mas ela não entende o que essa libertação ela faz na vida dela, qual que é o compromisso dela com Cristo, o que vai acontecer com ela? Essa libertação prematura poderá tornar o estado dela pior do que o primeiro estado. Por quê? Porque há uma batalha espiritual, há uma luta espiritual muito grande, e essa pessoa precisa entender que ela estava no reino das trevas e ela agora passou para o reino da luz, e o inimigo não vai deixar barato. O inimigo vai começar a querer tocar no bem mais precioso da vida dele. Se ele não conseguir tocar na vida dessa pessoa, ele vai tentar tocar na família, ele vai tocar na vida financeira, ele vai tentar de tudo para que essa pessoa possa desistir. Por isso que nós precisamos de quê? Fazer uma libertação, fazer um acompanhamento, estar discipulando essa pessoa, orando com ela, colocar alguém para acompanhar essa pessoa. As pessoas vão à igreja, e na igreja ela é liberta, mas ela sai da igreja, ela pode, se não tiver esse acompanhamento, ela pode voltar ao estado dela ainda pior ainda. Por isso nós precisamos tomar esse cuidado. A libertação precisa ser correspondida de uma postura de compreensão e obediência. A pessoa precisa compreender o que é essa libertação e obedecer a palavra de Deus. Essa obediência, quando o pastor, quando a pessoa responsável que acompanhou ela precisa ouvir, ela precisa obedecer, ela precisa estar obedecendo e fazendo que esse mentor ou essa pessoa que está acompanhando ela, para que ela possa seguir e ela possa prosseguir e se tornar um discípulo do Senhor. Isso não acontece com as pessoas que estão dentro da igreja. Isso não acontece, a maioria das vezes acontece com pessoas que estão começando a sua carreira, dia a dia. Mas existem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas elas não entenderam isso, e elas continuam com algumas coisas dentro dela. Ao invés de ajudar, pode piorar ainda mais o estado dessa pessoa. Então o que eu quero dizer, que quando nós iniciarmos um processo de libertação, quando a pessoa nos procurarem, dia a dia, nós precisamos primeiro buscar o discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos fazer uma avaliação prévia da vida dessa pessoa, mas com o direcionamento do Espírito Santo. Algumas situações que podem prejudicar o sucesso de uma libertação. Quais são essas situações? Primeiro, pessoas não crentes. O que acontece? As pessoas, elas vão à igreja, elas não são crentes e elas querem ser libertas. Então já é um grande passo, elas querem, mas elas precisam ter um acompanhamento. Por quê? Porque a libertação vai acontecer uma colisão espiritual, porque é uma batalha espiritual. Se essa pessoa ela não entender que ela está numa batalha espiritual, ela vai perder essa batalha. Então, o que nós precisamos é o quê? Que nós iremos estar batalhando, estaremos guerreando contra os demônios no mundo espiritual,
E essa pessoa precisa também entender que ela precisa de ter compromisso com a palavra de Deus. Nesse primeiro momento, talvez ela não consiga compreender isso. Para essa colisão, a pessoa precisa, primeiramente, estar sob a proteção espiritual, oferecida pela certeza da salvação. O que acontece? As pessoas, elas vão à igreja, elas não fazem o processo de confissão de fé e querem fazer o processo de libertação. O que vai acontecer nesse processo de libertação sem ela ter essa proteção da salvação? Porque a salvação é uma proteção. A pessoa declara no mundo espiritual que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela e ela crê por fé. Quando essa pessoa ela não faz essa declaração, ela não declara que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela e a pessoa vai e faz a libertação. O que aconteceu aí? Aconteceu que no nome de Jesus ela é liberta, mas somente naquele momento. Por quê? Ela não fez a confissão, ela não quer um compromisso com Cristo, ou não quer, ou a maioria das vezes não explicaram para essa pessoa o que é esse compromisso. Quantas pessoas vão à igreja e lá o demônio se manifesta e lá há uma libertação, mas perderam a oportunidade de fazer a confissão de fé dela e ela vai embora. Naquele momento é o momento de quê? Dela fazer a confissão de fé, de orar por essa pessoa, de começar um processo, de um acompanhamento e ela devagarzinho tornando um discípulo do Senhor. Segundo passo que impede, prejudica uma libertação e uma cura da alma. A pessoa recém-convertida ao Evangelho. Aqui as pessoas não são crentes, primeiro passo. Segundo, são pessoas recém-convertidas. Elas precisam receber um acompanhamento para se fortalecerem, para se alicerçar na palavra de Deus. Então a pessoa ela precisa ser convertida ao Senhor, ela precisa receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela possa caminhar com o Senhor. Porque se isso não acontecer, há um perigo muito grande. Essa pessoa pode desistir no meio do caminho. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia a profundidade, o que era realmente. E até hoje nós ainda não sabemos. Mas nós estamos numa caminhada. O que você precisa, o que eu preciso, é continuar caminhando, não olhar para trás. As coisas velhas passaram. Não importa o que você fez no passado, se você se arrependeu, se você pediu perdão para o Senhor te perdoou. Talvez as pessoas não veem isso, as pessoas que estão ao seu redor. Mas o importante é você com Deus e você continuar nessa caminhada. O terceiro passo que impede nós de sermos libertos são pessoas descomprometidas com o Evangelho. Existem pessoas que não têm a disposição franca de abandonar o pecado. Ela quer a bênção de Deus, mas não quer o dono da bênção. Essa pessoa ela precisa querer ficar livre do pecado, porque se ela não ficar livre do pecado, sabe o que vai acontecer? Ela poderá ocorrer uma coisa muito grande. Ela vai mesclar a graça de Deus junto com o pecado, e Deus não vai poder agir. Então a pessoa ela precisa abandonar o pecado, e porque se ela não abandonar o pecado, elas estão desqualificadas para passar por um processo de libertação. Se a pessoa não quer abandonar o pecado, ela não adianta fazer libertação, porque vai trazer mais demônio ainda na vida dela. Se a pessoa não quer perdoar, ainda pior ainda. Primeiro ela precisa disso aí. Então, na verdade, se essa pessoa não quer e não tem disposição para deixar o pecado, essa pessoa precisa passar por um processo de evangelização. Tem que recomeçar um novo processo de evangelização com essa pessoa. É isso que
que essa pessoa precisa. E a maioria dos cristãos que estão dentro da igreja talvez precisa passar por um processo de evangelização de novo. Ela precisa ser formada, o discípulo, ela ser discípulo do Senhor. Por quê? Não é do dia para a noite que nós nos tornamos discípulos do Senhor. Quarto passo que cada um de nós precisa para ser liberto, né? E que impede nós de ser libertos. Pessoas que não são batizadas. Tem pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja, mas elas não entenderam ainda o que é o batismo. Elas não entenderam o que é uma cobertura espiritual. Elas não entenderam o que é a paternidade, porque quando você é batizada, você está dizendo que você é filho de Deus. Você está cumprindo a ordenança do Senhor. E essa paternidade tem que estar latente dentro de você. Você tem que saber que você é filho e filha amada do Senhor. É isso que nós precisamos. Caiu aí? É isso que nós precisamos. Precisamos ter na nossa consciência que nós somos filhos amados do Senhor. A pessoa passa a ter um referencial de liderança, de igreja, de identidade. A pessoa, ela tem uma herança denominacional. E ela vai ter uma visão de corpo de Cristo. Então, quando nós temos a visão de corpo de Cristo, as coisas são diferentes. Perdão. O batismo, para nós termos autoridade, precisamos estar debaixo de autoridade. Quando você é batizado, você passa a ser membro de uma denominação. Você tem uma autoridade sobre você tem uma cobertura espiritual. Aí você começa a estar debaixo de uma autoridade. Para você ter autoridade, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Mas tem pessoas que não querem estar debaixo de autoridade. O batismo, como testemunho público da nossa fé, libera ousadia, poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Se você quer ser testemunha de Cristo, precisa ser batizado. Precisa estar debaixo da cobertura espiritual, precisa de uma identidade, precisa de ter uma paternidade. E uma das formas é essa, além de você receber poder e ousadia. Quantos estão dentro da igreja que ainda não são batizados? Quantos não entenderam o que é o batismo? O quinto passo que nós precisamos para ser liberto, que impede nós de ser libertos. Pessoas que não congregam. As pessoas, elas não têm compromisso com o Evangelho, com o próximo, não querem ser batizadas, elas não querem congregar, né? Na verdade, essas pessoas não podemos ser de Jesus se não sermos do corpo de Cristo. Se a pessoa não quer congregar, ela não quer ser também do corpo de Cristo. E nós precisamos de congregar. O isolamento peca contra a sabedoria do corpo de Cristo. Provérbios 18:1, a palavra do Senhor diz assim: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge contra a própria sabedoria. Deus não criou nós para vivermos isolados. Deus criou nós para estarmos em comunhão no corpo de Cristo, estarmos na igreja. E é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aquelas pessoas que não gostam de congregar, aquelas pessoas que não querem compromisso com o Senhor, elas também não podem começar um processo de libertação com essa pessoa. Por quê? Porque senão o estado dela se torna pior que o primeiro. Sexto passo, essas pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém. Existem muitas pessoas que não conseguem perdoar. Ela recusa a perdoar o teu próximo. Se nós não conseguimos perdoar, como nós iremos receber o perdão do Senhor? A falta de perdão é uma brecha imperdoável. Isso bloqueia a graça de Deus e gera envenenamento emocional. A falta de perdão gera envenenamento emocional. A falta de perdão
ela bloqueia a graça de Deus na nossa vida. Deus quer nos abençoar, mas como que Ele vai nos abençoar se nós estamos bloqueando? Nós também precisamos lembrar, não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Obviamente, é você que está morrendo. É isso que acontece, as pessoas elas querem tomar o veneno e achar que a outra pessoa está morrendo, porque a falta de perdão é um veneno na nossa vida, veneno na nossa alma, veneno nas nossas emoções. A falta de perdão gera relacionamentos aprisionados. A falta de perdão também, ela gera amargura. A amargura contra a pessoa, quanto mais nós ficamos amargurados contra essa pessoa, mais nós nos ajuntamos a essa pessoa. Todos os dias nós estivéssemos dormindo com essa pessoa, acordando com essa pessoa. Por quê? Porque nós vamos estar sempre lembrando dessa pessoa. O que nós podemos fazer quando nós não conseguimos perdoar? Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser franco com o Senhor. Pedir para Ele nos ajudar. O perdão é uma atitude. É atitude. Eu declaro e desejo perdoar. Eu tenho que tomar atitude. Não importa o que a outra pessoa pensa ou deixa de pensar. A falta de perdão gera também apostasia. Porque nós não seremos perdoados também. Começa a gerar uma apostasia, porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Não perdoar nos leva para uma situação crônica de declaração de calamidade e, consequentemente, a apostasia. Então, o que nós precisamos entender? Quando nós só negamos o perdão, colocamos-nos na situação de não sermos perdoados por Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado por Deus. Deus não te perdoa. Quanto mais perdoamos, menos pecamos. Quanto menos perdoamos, mais erramos com os outros. Então, se você não libera perdão, você está pecando contra o corpo de Cristo, contra a sua vida, contra a sua família, e você pode gerar coisas piores ainda na sua vida. E para também o corpo de Cristo, porque nós somos um corpo. Você que é membro de uma igreja, e você está dentro daquele corpo de Cristo. Se aquele corpo estiver doente, um membro estiver doente, todos os membros estão doentes, porque nós somos um corpo. Cristo é o cabeça. Quando nós entendermos isso, nós iremos ser livres do jugo. Nós iremos perdoar e nós iremos ser perdoados. Por que que muitas igrejas estão doentes? Porque o corpo está doente, porque nós somos membros do corpo. Sétimo passo: pessoas amasiadas ou que namoram em julgo desigual. Existe pessoa que mora com a outra há muito tempo, já tem filhos, e nunca deseja casar, não deseja consertar diante de Deus. Existe pessoas que estão há 40 anos morando juntos, 40 anos juntos, tem filhos, tem netos, mas não deseja consertar, não deseja fazer uma aliança diante de Deus, no altar do Senhor. Essas pessoas, elas estão erradas, elas estão pecando contra o corpo de Cristo, e a maioria delas estão dentro da igreja. Se não tem condições, então que recomece uma nova vida. Mas se você passou 40 anos, 10 anos, 5 anos juntos, por que não consertar? Por que não fazer um conserto? Então, essas pessoas precisam entender que elas precisam consertar diante de Deus. Toda situação que sustenta um pecado vigente contra a aliança inviabiliza a libertação. Então as pessoas querem ser libertas, mas ela não pode ser liberta por quê? Porque ela tem um pecado vigente na vida dela que vai inviabilizar essa libertação, porque sempre vai haver uma brecha. Sempre vai haver algo que o inimigo vai tocar. O inimigo vai estar entrando. E aí o inimigo vai mexendo. Enquanto nós tivermos brecha,
O que nós precisamos é cada dia ir fechando brechas da nossa vida. E aí o Espírito Santo vai entrando nesses lugares e vai transformando, e vai trazendo paz, vai trazendo harmonia entre nós e o Senhor. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Deus não tem compromisso com o descomprometido e leviano. Ele é um Deus de aliança. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas se a pessoa não entendeu isso ainda, o Espírito Santo vai tentar convencer. Por isso que o Espírito Santo está na terra. Ele está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias o Senhor está nos convencendo dos pecados nossos, do que nós estamos fazendo, do que nós já fizemos. O Espírito Santo está trazendo a memória, dia a dia. O que nós precisamos somente reconhecer e pedir perdão para o Senhor. Não tem como crucificar a maldição de uma pessoa que permanece numa situação de maldição. Como você vai quebrar uma maldição na vida da pessoa? Se ela quer permanecer na maldição, ela está debaixo de maldição, permanece debaixo de maldição. Você pode até tentar fazer, mas nunca vai conseguir. Primeiro a pessoa precisa entender que ela tem que sair debaixo dessa maldição. As pessoas precisam entender que elas têm que tirar tudo que desagrada a Deus, que está na vida dela. Pessoas amaziadas precisam resolver este conflito. O que acontece? Se está amaziada, não está diante de uma aliança com Deus e aliança com os homens, porque ela tem que estar casada no cartório, ela tem que ter aliança com Deus, com um sacerdote, fazer o casamento. Se a pessoa não fazer isso, automaticamente ela tem brecha na vida dela. Além disso, ela está em brecha também nos seus filhos, porque existem os filhos de casamentos que as pessoas não são casadas, que são amaziadas, e esses filhos são filhos bastardos. Há um espírito de bastardia que fica na vida dessas pessoas. E essas pessoas, os pais precisam resolver para que esses espíritos não continuem nessa geração. Existem os espíritos familiares que ficam rondando de geração em geração. Quando os pais entendem isso e consertam, eles fecham uma brecha. E aquelas outras pessoas vai mudando a história dessa família. O namoro com julgo desigual deve ser terminado em qualquer circunstância. Ou a pessoa escolhe relacionamento com Jesus, ou escolhe estar com outra pessoa. A maioria das vezes, o julgo desigual no namoro leva a pessoa a abandonar a Cristo. Lá na frente, ela volta para o Senhor. Alguns voltam, outros, muitas das vezes, ficam longe. O que aconteceu com Acabe? Acabe, rei de Israel. Ele casou com julgo desigual. Uma mulher que era adoradora de Baal. Tinha os ídolos. Jezabel, ela trouxe todo tipo de idolatria à nação de Israel. Israel pagou um grande preço. Por quê? Porque Acabe entrou no jugo desigual. Então, começa com um namoro, depois vem a pessoa vai amaziar, ou pode até depois conseguir consertar a aliança. Mas que nós precisamos entender, nós precisamos estar no reino de Deus. Jugo desigual é uma aliança espiritual com demônios, consolidada através de sociedade, casamento, namoro. Então esse jugo desigual é uma aliança que está se fazendo com o demônio. O problema do jugo desigual é o sogro. Se um é filho de Deus, o outro é filho de Deus, estranhos. Então, o que acontece com um casamento de jugo desigual? É o sogro. Um é filho de Deus, o outro não é. Então,
Se nós pensarmos bem, não entraríamos nisso. Antes de casar, a pessoa precisa avaliar. Existem 4 coisas que nós precisamos avaliar antes do casamento. Primeiro, casar com o Deus da pessoa. Quando a pessoa casa, ela tem a proteção espiritual. Se for de Deus, ela tem a proteção espiritual de Deus. Se não for de Deus, ela vai ter a proteção espiritual do outro lado. Segunda coisa, casar com os valores da pessoa. Isso chama-se proteção moral. Ela está casando também com... Ela está casando com Deus da pessoa. Ela está casando com os valores da pessoa, que é a proteção moral. E terceiro, ela também está casando com a missão da pessoa. Isso significa proteção ministerial. Então, e quarto ponto, a pessoa também ela está casando com a família da pessoa. Isso se chama proteção geracional. Um casamento gera o quê? Proteção espiritual, proteção moral, proteção ministerial e proteção geracional. A geração dela vai estar debaixo dessa proteção. Por isso, antes de qualquer coisa, antes de uma libertação, antes de nós dar procedimento, nós precisamos entender as causas que levam nós a não ser liberto. Então, se eu quero ser liberto, eu preciso entender essas causas. A causa de nós, primeiro, nós precisamos entender que temos que estar no corpo de Cristo, precisamos de ser batizados, precisamos congregar, precisamos dia a dia andar debaixo da proteção do Senhor, precisamos estar com o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ter falado ao seu coração, e nessa noite, que você possa fazer uma avaliação da sua vida. Se tem alguma área da sua vida que falta ainda, falta ser limpa pelo Senhor, peça o Espírito Santo para te ajudar. Todos nós precisamos, mas nós precisamos pedir. Jesus perguntava assim: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aquelas pessoas precisavam, mas Jesus perguntava, e hoje Jesus está perguntando para você: qual é a área da sua vida que você precisa ser curada, ser restaurada? Hoje o Espírito Santo quer te curar, quer te restaurar. Faça uma aliança com o Senhor. Caminhe em retidão, caminhe em santidade com o Senhor. E você vai ver a sua vida ser transformada dia a dia. Eu convido você, aonde você está, feche os teus olhos e nós iremos orar. Iremos clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão nos assistindo, pelas famílias, ó Pai, pelas famílias, Senhor, que o Senhor levantou, Senhor, para estar, Senhor, ouvindo, Senhor, esta mensagem, pelas famílias que irão ouvir essa mensagem. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Vai entrando, Senhor, no mais profundo, no mais íntimo de cada um, Senhor. Vai tirando, Senhor, as barreiras espirituais, as fortalezas, os sofismas, os pensamentos que estão, Senhor, que são contrários ao Senhor, ó Pai. Vai tirando de dentro de nós pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa entrar, Senhor, nessas vidas, Senhor. Possa fazer uma transformação da cabeça à planta dos pés. Vai limpando, vai purificando, Senhor, o sangue, os ossos, os nervos, a carne. Vai curando, Senhor. Vai trazendo, Senhor, restauração. Restauração nas emoções, ó Pai. Na vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, traga, Senhor, a paz do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Visita, Senhor, os hospitais, ó Pai. Visita as famílias, ó Pai, que estão sofrendo, que estão tristes, ó Pai, que estão oprimidos de almas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, como Davi pediu, cria, Senhor, em nós, ó Pai, um coração puro, um espírito reto e inabalável na Tua presença. Não tire nós, ó Pai,
Traga, Senhor, a alegria da salvação. Não tire, Senhor, o seu Santo Espírito de nós, porque sem o Espírito Santo nós não suportaremos ficar nessa terra, Pai. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, cada um, Senhor. Vai entrando, Senhor, com a restauração. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, pelo poder do nome de Jesus. Domingo às 18 horas, nós estaremos transmitindo o culto e ceia do Senhor, culto da família. Você é o nosso convidado. Nós estaremos transmitindo via online e também presencial. Você é o nosso convidado. Leve um familiar, leve um visitante. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.